Assim como o Leque falou, Senhor, deixe os nossos corações agora, Espírito Santo, como uma terra fértil. Que a sua semente, Jesus, encontre os nossos corações nesta manhã. E traga uma transformação genuína em nossas mentes, em nosso coração, em nossas ações. Derrama arrependimento sobre nós, porque nós temos buscado, Senhor, o avivamento e a tua presença. Senhor, a tua presença não vem, o avivamento não vem, se não houver arrependimento, e nós queremos nos arrepender nesta manhã. Espírito Santo, leve os nossos corações agora cativo à tua presença. Derrama arrependimento, tu és aquele que pode trazer o arrependimento, a justiça e o juízo sobre nós. Nós te entregamos, Senhor, uma vez mais a nossa mente, o nosso coração. Satanás não tem liberdade neste lugar para tirar o nosso foco do Senhor, que é digno de tudo. Então, nesta manhã, Senhor, eu oro sobre as mentes e sobre os nossos corações. Faça aquilo que só o Senhor pode fazer em nosso meio, Jesus. Aquilo que só o Senhor pode fazer, nós te damos liberdade. Se você dá liberdade ao Espírito Santo, diga isso a Ele. Espírito Santo, eu te dou liberdade. Eu te dou liberdade para transformar o meu coração, para transformar a minha mente. Diga, abre sua boca e diga, Espírito Santo, eu te dou liberdade. Eu te dou liberdade, age em meu coração, muda a minha mentalidade. Coloca a minha mente como a mente de Cristo. As nossas palavras carregam poder. Nós precisamos entender isso. Vem, Espírito Santo, e faça. Vem, Espírito Santo, e faça. Toma os nossos corações em tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aos visitantes, muito bem-vindo. Né, Andressa? Eu quero dar um bem-vindo especial para o meu irmão, porque eu vou começar a palavra hoje contando um pouco do meu testemunho de conversão. E o meu irmão, ele foi o caminho, né? Eu vou falar disso. Se nós somos pontes que levam as pessoas ao pecado, ou se nós somos pontes que levam as pessoas a Cristo. E quando eu me converti, muitos aqui sabem, né? Eu me converti na Madureira. Mas é a primeira vez que eu cantei na igreja, eu não era crente. Eu era uma criança de 13 anos, e aí meu irmão já tinha convertido aqui nas Ampas. E aí meu avô era dessa igreja no Bandeira, eu morava lá na época. E aí meu irmão falou assim, meu avô chamou a gente para cantar na igreja dele, vamos cantar lá. Aí eu, né, 13 anos, falei, vamos. E até essa música aí, foi até Cassiane e Jairinho. Dessa época aí, antiga, Cassiane e Jairinho. Foi a música Por Amar Você, eu nunca esqueci. E aí, voltei. E aí, ele falou assim, vamos cantar comigo. Eu falei, vamos. Eu aprendi a música, né? Era até afinadinho. Na época, voz de menina assim, né? Tem mais facilidade de cantar, é mais aguda. Hoje em dia, minha voz está bem grave. E aí ele falou, vamos cantar. Aí eu fui naquela preocupação, né? O que tem que fazer? Eu tinha que vestir uma roupa que não mostrasse, né? E saia. E aí eu não tinha. Na época, eu lembro que minha mãe fez uns ajustes numa saia minha lá. E aí a gente cantou, e depois desse dia me apaixonei por aquilo, aquela coisa que eu senti, que eu não sabia explicar, aquele mover, e aí comecei a ir na igreja, né, de domingo a domingo, ia na terça-feira, ia na quarta-feira, ia na quinta-feira, porque você sabe, né, todos os dias tem culto. E culto no lar, estava eu lá, e aí o pastor um dia reuniu, né, os filhos dele, eram dois filhos que ele tinha, eu, a Mariana, a minha irmã, né, e uma prima minha, a Nasha. E aí, ele falou assim, você está de Jesus? Estou vendo que vocês estão vindo, né? Estão cantando nos jovens, fazendo tudo aqui na igreja, mas vocês já levantaram a mão, já confessaram Jesus? Ele, não. E aí, depois de uma escola bíblica dominical, no domingo, claro, dominical, e aí ele fez o apelo e a gente confessou a Jesus, e desde então, eu não me desviei, né? Teve os meus momentos de cansaço, de fadiga, de conflitos, de dúvidas, mas glória a Deus, eu nunca caí, nunca me desviei, nunca abandonei a Jesus. E isso tudo por causa de um convite de uma pessoa que estava apaixonada por Jesus, que queria fazer algo para Jesus. E quando eu me converti, Deus
lá em casa ninguém era cristão. Ninguém. Eu já contei várias vezes aqui, né? Um pouco dos meus testemunhos vão sendo picados, assim, enquanto vocês vão conhecendo, a gente vai dividindo. Então lá em casa, da sexta até domingo, era loucura. Meu irmão tá aqui, não deixa mentir, ele é mais velho, lembra até de mais coisas do que eu. Então era uma confusão, era música profana mesmo, e eu fazia parte daquilo como criança, era a minha realidade, né? Então dançava, bebia, já tinha experimentado algumas bebidas com 13 anos. E aquela era a realidade. Então meu futuro prometido por aquela realidade, gente, era totalmente contrário daquilo que eu vivi. Totalmente. Não tinha esperança para aquelas crianças. Mas Jesus olhou para nós. E através de 3 crianças, um adolescente, né? E 2 crianças, eu e minha irmã, Jesus tomou a nossa casa. E hoje em dia, todos que moravam naquela casa são cristãos. Porque era um lote com 3 casas. Todas as mães solteiras. E nós, os 7 filhos, né? Os 7 sobrinhos, primos e todos ali. E para a honra e glória do Senhor, todas as mães que ali estavam foram capturadas pelo Senhor. E eu conto isso, né? Às vezes minha mãe fica assim, você fica falando assim do meu passado, te dá um peso. E eu falo, não, eu falo isso para glorificar o Senhor, porque só a gente sabe do lugar que Deus nos tirou. Sabe, aonde mais profundo você está, aonde Jesus te puxar, é desse lugar que você sabe, só eu sei da realidade que o Senhor me tirou. Só eu sei o futuro que me era prometido, se Jesus não tivesse me encontrado. Quando de onde lugar você, eu não me lembro agora o versículo que fala sobre isso, mas diz assim, aquele que muito vou parafrasear, de onde o lugar mais obscuro que é tirado, mais você ama. Porque mais você sabe a realidade que Deus te tirou. Sabe aquela parte que diz, Ele tira o pobre do monturo e faz assentar o lugar de príncipes? Essa é a palavra para minha família. Sabe, Ele nos tirou, Ele nos resgatou por causa de uma pessoa. Começou com um jovem, com uma pessoa dizendo, vamos ali. E o Senhor tem colocado no meu coração, sabe, como igreja, como liderança, para onde nós estamos caminhando, para onde o Senhor está nos levando, para onde você tem ido, qual tem sido o seu caminho, qual tem sido a sua influência. Você tem sido uma ponte que tem levado as pessoas ao pecado. É por você que as pessoas fofocam. É por você que as pessoas maldizem. É por você que as pessoas vão à bebedeira. É por você que as pessoas vão aos vícios. Ou você é uma ponte que leva a Jesus. Em Filipenses 4, eu não lembro agora o versículo, se não me engano é meados de 8 ali. Filipenses 4 diz, aquilo que é louvável, aquilo que é bom, aquilo que é digno, nisso pensais. A palavra de Deus está repleta de ensinamentos e ensinamentos e ensinamentos de como você deve agir, de como você deve pensar, do que você deve falar. Mas será que nós estamos ocupados demais para procurar aquilo que o Senhor quer nos dizer? Muitas das vezes a gente vem e vai e fala, mas Deus não está falando comigo, mas Deus não está falando comigo, aí eu vou fazer igual o pastor Lucinho. Ele faz assim, Deus calado, Deus falando. Deus calado, Deus falando. Você tem acesso. Nós cantamos aqui a liberdade de Cristo. Nós temos que usufruir dessa liberdade. Nos libertar, sabe, através do poder de Jesus em nós, da manifestação que Ele faz em nós. Nós devemos usufruir da liberdade que Ele nos deu. Sabe, saindo, como diz lá em Gálatas, não volte mais para o jugo da escravidão, do pecado. Cristo te libertou para que de fato vocês fossem livres. Mas não é uma liberdade do mundo.
mundo que troca a liberdade por libertinagem, porque nem em dicionário a gente tem mais, não sabe nem o significado das palavras. A liberdade que Cristo nos conquistou é dizer: eu posso fazer isso, mas eu não quero, porque eu amo mais o meu Senhor. Sabe, estar devotos ao Senhor, estar totalmente entregues ao Senhor, vai exigir de nós. Vai exigir de nós. Não pense que você dormindo, fazendo aquilo somente que você quer, você vai alcançar o coração de Jesus. Não vai. E Deus colocou uma palavra muito dura no meu coração dias atrás, e eu conversava isso muito com a minha mãe e com a minha tia. A gente está quase fazendo um discipulado por semana. A gente liga ali no WhatsApp, às vezes minha mãe está lá na casa da minha tia, a gente começa a conversar sobre a Bíblia, sobre os testemunhos que elas estão vivendo lá em Portugal. E eu começo a contar os meus, e aí a gente conversando sobre algo que, sabe, Jesus, ele é uma pedra preciosa, ele é precioso, ele é de valor. E às vezes a gente trata Jesus como uma esmola. Você quer, toma Jesus aí, ó, por favor, pega Jesus, por favor. Você implora quase para o povo pegar Jesus. E Jesus colocou no meu coração: eu sou uma pedra preciosa. Eu sou uma pérola, a qual vocês têm que dar trabalho para abrir, sabe, para carregar, porque Jesus, ele é precioso, ele é valoroso. E aí minha tia testificou no coração dela também, porque ela tinha falado isso para o filho dela. Porque às vezes ela fica insistindo com o filho, falando: quer saber, Jesus é muito precioso. Você que tem que correr atrás e falar: Jesus, eu te quero, Jesus, eu te quero. Eu quero abrir a conchinha lá, ó, para poder capturar Jesus, porque é muito precioso. E nós temos que ter isso em mente, entender que Ele não é qualquer pessoa. Mas olha, Ele me ouve de qualquer jeito? Não. Isso é um erro dos pecadores. Isso é um erro das pessoas que querem andar em pecado e dizer: Jesus é bom e Ele me ama, a graça dele tem me alcançado. Não. Se você permanece numa vida de pecado, eu te garanto com a Bíblia que a graça do Senhor não te alcançou. Porque a graça dele não te dá autorização para pecar. A graça dele te dá um blinde para você não pecar. Você fica blindado. Você fica com autoridade de dizer não ao pecado. E não é o inverso. E nós temos ouvido muito o contrário sobre graça. Às vezes nós estamos caminhando: mas eu oro, mas né? Você não ora, às vezes você só pede. Porque orar é uma conversa, certo? Você fala, mas você também escuta aquilo que Deus tem para falar. Então às vezes você está confundindo oração com petições. É pecado? Não, mas Jesus também quer falar. E às vezes você está nesse caminho, de dizendo: pensa aquilo outro, E a gente ouve: mas a graça do Senhor, como o Paulo gosta de falar, a hipergraça do Senhor. Se a graça do Senhor te alcançou, o maior testemunho que você vai contar é dizer não ao pecado. Eu consegui resistir ao pecado. E você diz: por quê? A graça do Senhor me alcançou. Porque eu sou forte? Não. Porque a graça do Senhor me alcançou. É ela que me dá a capacidade de não pecar. Não é pela minha força, não é porque eu sou melhor, é porque a graça do Senhor me alcançou e eu tenho me derramado em sua graça e dito: Senhor, mais. E olhar para Jesus, caminhar com Jesus e dizer não ao pecado. Esse é o caminho. Amém? Amém. Então nesta manhã, guarde no seu coração essas duas perguntas. A nossa reflexão vai girar em torno disso. Qual ponte que você é? Aonde você tem levado as pessoas? Porque a igreja tem uma responsabilidade. A igreja tem uma responsabilidade. A nossa responsabilidade é atrair a Jesus, é fazê-lo conhecido, como a Jocum diz, é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Mas enquanto a gente estiver permanecendo somente no nosso quadrado, nos nossos problemas, na nossa vida, esquecendo aquilo que Jesus está falando, esquecendo aquilo que Jesus está nos direcionando, continuar caminhando em desobediência. Pode ser que sua ponte até esteja quebrada, você não esteja levando ninguém a lugar nenhum. Trancar
enfiado dentro do seu mundo de solidão, mas Jesus quer consertar a sua ponte hoje. E Ele quer fazer você levar pessoas a Ele. Abra comigo Hebreus 5. E ontem o John está pregando, né? Foi muito engraçado porque ele falou sobre obediência, sobre viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, e ele usou esse versículo. Eu já tinha feito as minhas anotações no telefone, hoje passei para o caderno, mas estava lá, Hebreus 5, que eu usei também com certa pessoa domingo passado. Vamos ler lá em Hebreus 5:12. Diz assim: embora a essa altura já devessem ser mestres. O que mestre faz? Ensina. Vocês precisam de alguém que lhes ensine o quê? Novamente. Ou seja, algo já foi ensinado, mas por não ser mestres, precisa que seja ensinado de novo. Os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é o quê? Vamos lá, ainda é o quê? Criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, presta bem atenção nessa frase, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então existe uma caminhada, existe uma instrução que Paulo está dando. Paulo não, né? Sempre chamo de Paulo, mas é o escritor de Hebreus. E ele está dando aqui uma instrução. Se você ainda é criança, mas antes disso ele faz uma análise. Vocês já deveriam ser mestres. Vocês já têm tempo de caminhada, já deveria ter intimidade, profundidade para estar o quê? Para estar ensinando outras pessoas. Mas o que eu tenho que fazer de novo? Eu tenho que ensinar novamente vocês. Voltar vocês lá para o ensino fundamental e ensinar as coisas fundamentais da palavra de Deus. Para quê? Para que vocês cresçam, tenham maturidade, recebam comida sólida. Para quê? Para cumprir um exercício constante, entender que a sua vida com Deus é uma caminhada constante, diária. Para que você então tenha aptidão, se torne apto para discernir o bem e o mal. Não ficar cometendo imaturidades. Não ficar naquele caminho de insistência, naquilo que vai dar errado. Você vai conseguir discernir o bem e o mal. E o primeiro ponto é a imaturidade. Ele sempre é ensinado a mesma coisa para os imaturos, todos os dias. Todos os dias. Eu tenho 2 crianças em casa, uma um pouco mais madurinha, mas um totalmente imaturo. Que é pior do que a de 4 anos. Que a de 4 anos você ainda cobra um certo tipo de maturidade. Chay, eu já te ensinei isso, você não vai fazer. Você entendeu o que eu disse hoje? Acho que antes de ontem eu fiz ela repetir. O que eu falei para você? Ela, isso. Agora você entendeu, tá? Para ver se entra na cabeça, na repetição. Já o Ranel, gente, você não espera nada. É 300 vezes por dia, não. Tira a mão daí, não pode. Porque é imaturo. Eu tenho que ensinar o quê? Os princípios fundamentais. Descer um degrau desse para ele não cair, eu tenho que ensinar. Você tem que sentar, você tem que virar. Ensinos fundamentais de como caminhar, de como comer. Como que a gente ensina o cristão a caminhar e a comer? Ora, lê Bíblia, jejua, a gente vai ensinando. E aí tem cristão que caminha com a gente há 3 anos. E aí você diz, um belo dia você acorda e fala assim, pronto, está formado. Agora eu vou falar para ele ser uma ponte para levar alguém para Jesus. Está formado, é mestre. E aí você encontra que a pessoa fala assim, poxa vida, você já tem estatura para ser mestre, mas eu vou ter que voltar contigo, sentar com você e te ensinar de novo as coisas elementares do ensino da palavra do Senhor. Para que você possa ter maturidade. E aí você vai estar tudo de novo, lê a Bíblia,
ora, jejua. Então, como que você sabe que você está no caminho de imaturidade ou de maturidade? Vou fazer as perguntas. Você lê Bíblia todo dia? Não precisa responder não, senão vai passar vergonha. Não quero envergonhar ninguém. Fala aí dentro. Uma vez no mês, às vezes. No domingo eu ouço vocês lendo a palavra. Você ora todos os dias? Às vezes naquele... Você jejua? Ou você via o pastor colocar lá nossa, das 9 até as 4, misericórdia, o pastor está exigindo demais. Não jejuei o mês inteiro, esse também está muito difícil. Eu preciso começar jejuando só uma hora. E aí, 2024 vai. E aí janeiro está acabando e você não foi. Então, se você não cumpre esses princípios fundamentais, você ainda é imaturo. Mas Jesus quer te levar para a maturidade. Vamos caminhar para a maturidade em nome de Jesus. Já a maturidade, ela não precisa mais de ensinamentos fundamentais. Já pratica o exercício constante. Não foi isso que a gente falou que o maduro aqui faz? Ele tem um exercício constante, ele sabe o que ele tem que fazer. E às vezes a gente fica esperando Deus falar, mas aí, Deus não vai ficar falando o tempo todo, a gente já espera dos filhos maduros que eles respondam ao Pai. Olha que coisa linda, eu vou dar um exemplo, vou dar os meus exemplos. A Shaya, por exemplo, né? Todos os dias ela ensina, acorda, ora. Se você ensina todos os dias, é ferrinho com isso com ela. Primeira coisa que você tem que fazer, Shaya, você tem que orar e escovar os dentes. Então são duas coisas que vai ensinar, são ensinos fundamentais. Imagina a Shaya com 18 anos, tem que mandar ela para escovar os dentes, gente, que dor de cabeça. Então você tem que ensinar agora, enquanto é criança. E aí um belo dia a Shaya acordou, na sua maturidade de 4 anos, levantou, foi para a mesa tomar café da manhã e não orei, mamãe. Então ora agora, não fecha o olho agora, ela ora, dá uma oração dela e pronto. A maturidade, ou seja, ela está caminhando para o caminho de maturidade, porque o pai já não vai precisar mais ficar dizendo todos os dias, você tem que orar. Entende o que eu estou dizendo? Qual é o caminho que você tem que pegar? O caminho da maturidade. De não depender de você receber, meu irmão, e aí? Está orando? 9 horas na igreja, sala de oração na quarta. Não, você já sabe, você já supre a expectativa do Pai, porque você é maduro. Não, eu sei, em oração, eu preciso de oração, então eu vou orar, vou buscar, porque eu sei o caminho que eu tenho que ir. Esse é o caminho de maturidade. Então ele já exerce os princípios fundamentais. Ele torna-se apto para discernir tanto o bem como o mal. Você não vai ficar precisando confessar os mesmos pecados, porque você já tem. Não, se eu estou fraco nisso aqui, eu não vou, porque senão eu vou pecar. Você consegue discernir, não, peraí, esse amigo meu está me levando para o buraco, eu não vou mais andar com ele, vou dizer não. A maturidade vai te levar ao caminho de dizer sim e dizer não para as coisas boas. Se você ainda é empurrado pela onda, você ainda não está maduro. Então você precisa pegar hoje, nesta manhã, e dizer: Pai, eu quero surpreender a sua expectativa. Aquilo que o Pai espera que os filhos façam. Sabe, você não precisa mais ficar: será que Jesus quer que eu ore? Não, gente, Ele quer que você ore. Mas Jesus não ora comigo. Não, vai lá e faça. Já foi te dado os princípios fundamentais. Já foi te ensinado. Supra a expectativa dele. E diga: Pai, antes do Senhor, já estou orando, já estou aqui, Jesus, ó. Já estou em adoração, a primeira coisa que eu faço, eu dou minha primícia para o Senhor, vou orar, vou louvar, vou fazer. Não vou esperar mais uma semana, não, começa hoje. Não espere, né, a velha segunda-feira da academia e da dieta. Não, segunda-feira eu começa hoje, começa agora. Não tem o hábito de orar, feche seus olhos aí e comece: Senhor, me dá, eu preciso disso, eu preciso de oração, eu preciso, Senhor, de leitura bíblica, eu preciso de fome, me dá isso aqui, eu não tenho força, eu não tenho fome, eu não tenho amor, peça a Ele. Sabe por quê? Porque o ingrediente que a gente mais precisa para tudo é a fé. E sabe o que a palavra do Senhor fala? Aquele que não tem fé, peça. Então, se você acha que você não tem amor, se você não tem até a própria fé, se você não tem nada, Jesus está dizendo, como o Silas costuma sempre dizer aqui, a moeda do reino de Deus é o meu nada pelo tudo dele. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Eu não tenho nada, eu não tenho capacidade, eu não tenho vontade, eu não tenho fome, mas Ele tem
morreu e o sacrifício dele foi perfeito. Existe algo que nos alcança. É a morte de Jesus na cruz. Uma música do Cirilo diz: o sangue do Senhor Jesus ainda está sobre o altar. E é através desse sangue que Deus olha para nós. Então Ele não vai olhar com o seu olhar de juiz, Ele vai olhar com o seu olhar de graça e vai derramar graça sobre nós. Quando nós dissermos: Senhor, eu não consigo, Senhor, eu não tenho, Ele vai derramar, Ele vai derramar. Porque Ele é bondoso, Ele é fiel, e nisso Ele não falha. Nele não há variação, Ele é constante. E nós precisamos ser constantes nisso, porque nós precisamos parecer com o Pai. O filho não se parece com o vizinho, porque senão tem algo errado. Tem algo errado, houve traição, houve infidelidade, é ou não é? O filho precisa parecer com quem? Com o pai. Quem é o nosso vizinho que está indo? É Satanás. Você está se parecendo com quem? Nossa, que pesado. Gente, não existe dois, não. Não existe um só caminho, não. São dois e você escolhe com quem você quer se parecer. A sua atitude, o seu caminho, o que você tem revelado? O que nós temos revelado? O que a igreja da cidade tem sido? Só mais uma aberta aos domingos? E só? O nosso nome tem um propósito. Aonde você estiver, você é uma igreja. Nós precisamos carregar as verdades de Jesus em nossos corações. E como eu disse, se você não tem, se te falta, Ele tem tudo. E Ele derrama, porque Ele é bom. E para discernir, discernir precisa de maturidade. Nós precisamos dizer não, dizer sim, porque nós temos maturidade de dizer essas palavras. Porque alcançamos a maturidade em Cristo Jesus. E aí eu pergunto, como chegar à prática constante? Abre comigo Atos. E para as meninas do degrau, se não está lendo Atos, nós já estamos em Atos 8. Corre, alcança nós lá. Vamos ler Atos. Um capítulo por dia. Atos 7, o versículo 44 ao 53. Diz assim: no deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus, e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram minhas mãos que fizeram todas as coisas? 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E aqui no 51, frisa aí comigo, vai no 51 e diz aí. Está falando o quê? Que eles faziam o quê? Sempre resistiam ao Espírito Santo. Então, como que eu vou conseguir a maturidade? Como que eu vou chegar nessa constância? Como que eu vou ser constante? Como que eu vou ser perseverante? Não resistindo ao Espírito Santo. Abrindo o seu coração e dizendo: Espírito Santo, toma o seu lugar. Toma o seu lugar na minha vida. Toma o seu lugar no meu coração. Segundo ponto, no 53, diz assim: vocês que receberam
a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. É obedecer. Como que a gente conquista isso? A perseverança, a constância, a prática constante que só os maduros têm, como a gente leu em Hebreus. Obedecendo. Não adianta a gente ouvir. Vai ser como quem? Quem lê a Bíblia aí? Que Jesus conta? Quem que é aquele que ouve e não obedece? Faz o quê? Constrói sua casa onde? Na areia. Sua mãe tá com dor? Vamos orar pela irmã Domingos ali, Derek? Põe as mãos sobre a irmã Domingos, vamos orar ali, que ela está sentindo algumas dores. Mãe do céu. Vamos orar, feche suas olhos, estende suas mãos para lá. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Jesus, com a autoridade do Senhor. Nós oramos sobre qualquer dor. Em nome de Jesus, o seu nome tem autoridade sobre a nossa carne. Pai, nós oramos nessa manhã e nós dizemos não a tudo que ela está sentindo, o desconforto, a dor. Senhor, traz alívio agora em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, com uma só voz, com um só corpo, com a autoridade de filhos e filhas. Nós oramos, Jesus, traga a cura agora em nome de Jesus, a saúde naquilo que ela precisa. Deus, o Senhor sabe aonde está o lugar de cada coisa desajustada. E nós oramos agora, Senhor Jesus, com a autoridade do que o Senhor nos deu. E nós oramos que em nome de Jesus, traga cura sobre a sua filha, traga alívio agora sobre a dor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o seu sangue é muito mais poderoso, é suficiente. O que nós precisamos está no seu nome, Senhor. E nós declaramos o poder do seu nome sobre ela agora. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu ver aqui ali com ela. Volte sua atenção aqui para mim novamente. E no versículo 53 diz: nós devemos sair do caminho da desobediência. Qual é esse caminho? É ouvir aquilo que o Senhor nos fala e não obedecer. Como o momento sempre fala, não é difícil Deus falar, é mais difícil a gente obedecer, porque Ele está falando. Mas a gente precisa abandonar o caminho da desobediência e correr para o caminho de constância, obediência. É o que vai nos levar. Anotei aqui, a nossa maturidade ou imaturidade vai definir o que somos. Ponte para o pecado ou ponte para Cristo? As pessoas à nossa volta, elas são levadas a uma vida de oração, a leitura bíblica, a jejum, ou elas ficam na desocupação e permanecem na vida de pecado? O que sua vida influencia? Do que estamos cheios? O que a gente carrega para as pessoas? O que a gente derrama? E uma vez eu aprendi com o Cirilo que para derramar algo você precisa se dobrar. Porque se eu tenho aqui água, se eu permanecer de pé com essa garrafa, ela não vai derramar água, certo? Como que a gente precisa fazer? Dobrar, se curvar, servir. O Senhor Jesus nos chamou para essa vida, servir. Ele não proíbe a grandeza do seu reino, pelo contrário. Ele diz: aquele que quer ser o maior, sirva. Então, se você tem vontade, se você caminha no caminho, e seu coração está na grandeza, não é proibido, não é pecado. Como que as pessoas vão ver Cristo em você? Como que você vai derramar, como eu perguntei aqui, o que você derrama sobre as pessoas? Quando você derrama aquilo que está no reino, você vai servir. Porque você precisa se curvar, se dobrar, para que o óleo do Senhor que está em você seja derramado em outras pessoas. É uma vida no cotidiano. Sabe, a pergunta que a gente faz não é como você vive aqui dentro. Eu sempre digo que o maior testemunho das nossas vidas são as pessoas dentro da nossa casa. E aí talvez dentro de vocês, eu falo assim: não, Vânia, até eu trato bem
o pessoal do trabalho, eu, né, sirvo ali, sou uma boa funcionária, mas aí dentro de casa só Jesus para converter mim. E as pessoas que eu pergunto aqui não são só pessoas desconhecidas, não é só no dia do evangelismo que a gente se reúne para orar pelas pessoas, não são essas, são as mais íntimas, são as que realmente nos conhecem. O que você carrega para essas pessoas? Será que é vir à igreja e simplesmente parou por aí, veio à igreja, mas não teve a mudança, a transformação que só a sua família pode dizer se você teve ou não? Será que talvez os nossos pais, os nossos irmãos, maridos, esposas não estão distantes porque não veem Jesus em nós? E pelo contrário, ao invés de sermos pontos e dizer, nossa, mas ele mudou tanto, nossa, mas essa pessoa está até mais educada. Quem que educou ela? A mãe que olha para o filho e fala, nossa, mas meu filho ficava tantos anos de castigo, todo mês era um castigo, todo mês era para ir na escola. Mudou radicalmente a criança, o adolescente, o jovem. Sabe, o mundo precisa ver algo que intriga ele, porque quando os discípulos chegaram naquela cidade, o que eles falaram? Essa frase o Silas gosta muito. Aqueles que transtornaram, eles estão chegando. Será que alguém pode virar para a gente e falar assim, olha, aquela que não me deixa pecar está chegando? Eu chamei uma amiga minha para vir. Eu chamei uma amiga minha para vir ontem, né, no culto de jovens. Eu falei, não tem idade mais para culto de jovens, não. Aí eu gravei o áudio para ir para baladinha, tem idade. Ela só mandou aqueles memes que tem no WhatsApp. E aí às vezes você fala, mas eu sou jovem demais para parecer velho apresentando a Jesus. Ou então eu sou velho demais, não tem mais nada para que eu possa fazer. Eu vou te dizer, Jesus tem uma história para cada um de nós. Jesus quer se revelar a cada um de nós e através de cada um de nós. A qual lugar você tem apontado? Para qual lugar você tem apontado as pessoas? Você leva o seu tempo com Deus a sério e Ele é inegociável? Ou você o troca por tudo? Como que é a sua vida com Deus? Qualquer coisa é mais importante. Se sobrar tempo, eu faço. Você é... E talvez você faz consciente, como eu coloquei aqui, ou inconscientemente. Você só dá seu tempo para Deus quando sobra. E assim passar horas, dias, semanas e até meses sem gastar tempo com Ele. Talvez você não tenha uma instrução adequada dizendo, olha, você precisa fazer isso para alcançar a Jesus, para fazer. Mas nessa manhã o Senhor está te direcionando para essa vida constante. E aí você só precisa fazer duas coisas: não endurecer o seu coração e obedecer. É simples, é um caminho simples, é um caminho simples. Ó, curada? Glória a Deus, vai você aplaudindo? Levanta sua mão para o Senhor. Glória a Jesus. Ele é bom, aleluia. E aí talvez a última questão para a gente encerrar diz, mas o meu trabalho não me permite que eu faça, que eu apresente a Jesus, que eu ore, que eu leia a palavra, que eu pregue. E aí eu vou te dizer, o seu testemunho, eu amo essa frase, que eu sempre esqueço quem fala, acho que não sei se vai ver, não, se for alguém mais antigo que ele. Amo essa frase que é, pregue. Meu marido é enciclopédia, fala tudo. Pregue o Evangelho. E se necessário for, use palavras. E aí talvez você quer pregar, você quer orar, mas você quer. Mas Jesus está dizendo só para você ser. Só seja. Só seja. Então talvez o seu trabalho não te permita, você não controle, talvez você não é o patrão, porque é bom para ter patrão. Patrão você manda e quer mandar o povo orar, manda orar. Não, minha empresa aqui, você quer trabalhar comigo, é oração antes de começar o expediente. Vamos orar, vamos ler Bíblia. Bom ser patrão. Jesus vai levantar muitos patrões do nosso meio.
para o reino dele ser estabelecido em cada lugar dessa cidade. E por isso nós temos orado, amém? Mas enquanto você não é patrão, você serve, você se dobra. Porque a gente precisa entender que nós nascemos para quê? Para governar. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Deus sabe quando eu repudio esse tipo de palavra que você sai daqui se achando um super-herói e não gosto. É matando nossa carne mesmo. Só que você tem que entender que você nasceu para governar. Como? Representando o reino. Nós somos embaixadores do reino de Deus. E eu amo, sabe, quando você vai num país e tem a embaixada ali, toda aquela quarteirão pertence àquele país, a cultura daquele país está impregnado, mesmo numa nação totalmente diferente, está impregnado ali, porque esse é o meu território. E Jesus quer levantar homens e mulheres para dizer: esse é o meu território, eu não sou patrão, sou servo, mas o meu testemunho vai ganhar essa empresa para Jesus. Sabe, eu com 13 anos eu não tinha ideia das orações que eu fiz, dizendo: Senhor, salva minha mãe. Ainda hoje eu oro pelo meu pai, tá? Mas eu acho o nome de Jesus caminhando ali. Às vezes você não tem noção daquilo que Deus pode fazer através de uma oração sua. Jesus, Ele quer trazer revelações ao nosso coração, direcionamento, não só, eu acredito que não só na nossa família, não só no nosso bairro, na nossa cidade, mas para uma nação. Eu vi o testemunho anos atrás, de um missionário na Jopum, em Goiânia. Ele ficou não sei quanto tempo preso na China. Coreia do Norte? Coreia do Norte, não? Então, Coreia do Norte. É papareio, né? Por 2 anos. E sabe o que ele falou no final? A gente agradece pela oração da Igreja Ocidental. Talvez você está orando aqui de Anápolis e Jesus está queimando no seu coração por missões. E aí você fala: mas eu não vou, não tenho como eu ir. A sua oração pode libertar cativos. Existem indianos, muçulmanos recebendo a revelação do próprio Jesus. Você acha que isso não é fruto de oração? De alguém que se levantou? Daniel Nash, um cara excepcional em oração, que teve a vida escrita em um livro de, acho que de 32 páginas, 29 páginas. Caminhou com Charles Finney, muito mais provável da gente conhecer, porque foi um grande avivalista. E aí quando você lê Daniel Nash, o cara era escondido, ele ia 2 semanas antes de cada cruzada, e ele orava, e ele orava, e ele orava, e ele orava, e enquanto ele não sentia que ele tinha que parar de orar, ele não parava de orar. E ele foi para um quarto de hotel com mais 2 homens em oração, e a mulher preocupada: esses homens não vão sair desse quarto. E de repente ela ouve choro, ela ouve gemidos, e ela entra em porta, ela dá uma olhada, e eles estavam chorando. E aí quando Charles Finney chega para sua cruzada, ela pergunta: esses homens não comem? Esses homens não se levantaram do quarto, eles estão gemendo o tempo todo. E aí Charles Finney fala para ela assim: eles estão tendo dores de parto para que o avivamento aconteça nessa cidade. São esses lugares que Jesus está nos chamando, de gemidos, de sentir a dor do aflito, de sentir a dor do perdido, e dizer: Jesus, até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida inteira no seu altar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida inteira em oração. É esse lugar que o Senhor está nos chamando. E eu oro para que, em nome de Jesus, nesta manhã, você saia dali com convicção que o seu chamado é mostrar a Jesus, não só em palavras, mas em quem você é. A maneira como você aconselha alguém, a maneira como você conversa com alguém. Qual é o seu tipo de conversa? Será que a gente está cumprindo Filipenses 4? Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que agrada ao Senhor, tudo que é de boa fama, será que é isso que está no seu pensamento? Do que você está enchendo o seu coração? Porque a sua boca vai liberar aquilo que você está cheio. Do que você tem se enchido, do que nós temos nos enchido todos os dias, com a vida corriqueira, com a vida corrida, mas do que nós temos nos enchido, porque é o que nós estamos cheios que nós vamos derramar. Aquilo que não temos, nós não podemos dar. Jesus está nos chamando
E eu oro para que uma igreja se coloque de pé e diga assim: sim, Senhor, eu vou ao seu encontro. Sim, Senhor, eu vou gastar a minha vida aqui. Coloque-se de pé nessa manhã, vamos orar. Que você saiba que você é responsável, porque embaixadores representa uma cultura, representa um país, representa um pensamento, representa tradições. Que você possa resplandecer, revelar o reino de Jesus onde quer que você esteja. E eu oro para que, principalmente dentro de casa, a sua família veja em você o Filho de Deus, a Filha de Deus. Que as pessoas vejam em você a revelação do próprio Jesus. Que as pessoas saibam, que perdidos possam chegar diante de você e dizer: olha, ore por mim, olha, me dá um conselho, porque você será confiável. Você será alguém que tem autoridade. Você será alguém, sabe, que tem a sabedoria de aconselhar mulheres e homens que querem acabar com seus casamentos e a dizer: não, persista em oração, busque ao Senhor. Que Jesus derrame sabedoria em cada luta, em cada provação que nós estivermos passando. Que você seja cheio, que você receba, e que em nome de Jesus você seja uma ponte que leve as pessoas a Cristo. Talvez você foi uma ponte um dia, mas hoje você está quebrada. Talvez você se perdeu nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias lutas, nas suas próprias tribulações, nos seus próprios desafios, e hoje você se encontra como uma ponte quebrada. Talvez mergulhado no seu egocentrismo, talvez mergulhado no seu egoísmo. Você não tem conseguido levar ninguém a lugar nenhum. Mas Jesus está dizendo: eu sou o carpinteiro. Eu sou o carpinteiro, eu conserto, eu mudo, eu faço. E o Senhor quer fazer em você. Ele quer fazer em você, para que Ele possa fazer através de você. Feche seus olhos. Jesus, que o Senhor nos encontre nesta manhã. Senhor, que o Senhor encontre os nossos corações, encontre as nossas vidas. Pai, nós não queremos ser pessoas que levem pessoas ao fracasso. Nós não queremos ser pontes que levem pessoas ao pecado. Senhor, eu oro para que nós possamos refletir agora e olhar em nossa volta, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos amigos, as nossas famílias, eles têm se chegado diante do Senhor, ou pelo contrário, eles têm sido afastados, eles têm se distanciado. Jesus, eu oro para que cada um aqui agora faça essa reflexão, possa refletir. Senhor, e se algum de nós aqui se encontra como ponte para o pecado, que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos nos arrepender e entregar ao Senhor o nosso caminho. Que possamos não mais resistir ao Espírito. Que possamos não mais, Senhor, andar no caminho de desobediência, mas os nossos corações sejam encontrados nesta manhã abertos, para que o Senhor possa ministrar, curar, nos levar a lugar de obediência. Que as pessoas à nossa volta possam ser levadas a Jesus, a conhecer Jesus, a glorificar Jesus. A tua palavra diz que até aqueles que apontam contra nós, pelo nosso bom testemunho, glorificarão o Senhor. Que nesta casa sejam levantados homens, mulheres, que glorificarão o Senhor por suas ações, por suas atitudes, por suas palavras. Pai, em nome de Jesus nós oramos esta manhã. Traga uma transformação genuína, profunda, em nossos corações, em nossas mentes. Que seja um caminhar de conhecimento do Senhor, um caminhar de maturidade, e não mais de infantilidade, de imaturidade, aonde o Senhor precisa gastar tanto tempo, Senhor, nos ensinando os fundamentos, mas que nessa manhã o Senhor derrame sobre nós paixão, que o fogo nasça em nossos corações, de desespero,
de desejo pelo Senhor. Faça isso em nós, Jesus. Faça isso em nós essa manhã.